Olá para você que acompanha o Café com Política, a série da Folha de Barbacena, para que você aí de casa possa conhecer melhor quem são os vereadores da cidade. Hoje a gente dá sequência e recebe o vereador Glauber Milagres Gava, do PRD. O Glauber, ele traz a política no sangue, ele é neto de político e conseguiu um feito importante, que além de estar pela terceira vez na Câmara Municipal, ele conseguiu aumentar a sua votação. Glauber, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje e por aceitar o nosso convite para conversar com a população. Isabela, boa tarde. Gostaria primeiramente de parabenizar por esse convite, né, que é muito importante a população conhecer cada vereador, conhecer um pouco da Câmara Municipal e te agradecer. Vai ser uma honra aí ter essa conversa sobre política. A gente que agradece, Glauber. E a gente queria começar falando sobre o seu avô, o saudoso Geraldo Milagres. A gente queria saber o que ele influenciou na sua carreira política e quais são as lições que você carrega dele. Muito difícil falar do meu avô, sendo que ele não está mais presente. E assim, meu avô foi responsável diretamente pelo mandato do Glauber vereador, porque eu sempre trabalhei nos bastidores. Então eu coordenei as campanhas dele de 2000 a 2008. Em 2000 eu tinha... Não tô ficando velho. Mas eu tinha, sei lá, 12 para 13 anos. Votei pela primeira vez em 2004, com 16. E quando ele foi vereador, lá em 93, 96, eu era pequenininho. E aonde o meu avô ia, ele me levava. Às vezes em reuniões políticas, às vezes nos mutirões comunitários que eu aprendi, nas ruas de lazer. Então, acabou que eu cresci nesse ambiente político. Mas, assim, confesso que não tinha pretensão nenhuma. Eu sou formado em Direito e pós-graduado em Direito Público. E o meu avô, juntamente com o Dr. Tarcísio, lá em 2012, chegou com uma ficha de filiação no meu trabalho para me filiar. E eu não aceitei no primeiro momento, não aceitei. E, no final da história, eu acabei filiando. E a gente, de fato, hoje é vereador e... eu devo muito ao meu avô, porque sem ele nada disso seria possível. Na abertura a gente falou sobre a sua votação, que foi muito expressiva, e eu fiz uma pergunta semelhante ao João da Semente em relação ao desempenho abaixo do PDT, e eu gostaria também da sua análise em relação aos vereadores mais distantes ao governo que não conseguiram voltar. Por que você acha que isso aconteceu e o que o senhor atribui o seu sucesso na urna? Então... o vereador Glauber teve muita dificuldade de trânsito aí com o executivo no decorrer dos 4 anos. Então, a gente ficou 1 ano e meio na base do prefeito. Depois eu fiquei mais 1 ano e meio na oposição. E depois, no final, a gente adotou uma conduta de independência. Mas, como todos nós vimos aí, né, o prefeito tem uma aprovação hoje de 91%, e uns quebradinhos. Toda a população acompanhou aí um mandato legal que ele fez. E os vereadores, como você falou, que ficou distanciado, que às vezes adotou uma postura de independente, caiu um pouquinho a votação, isso foi geral. Por exemplo, teve vereador que só de estar caminhando com o prefeito nos bairros, cresceu a votação, não foi eleito, mas assim, que a gente fazia cálculo ali nos bastidores da pessoa ter 100, 200, às vezes a pessoa teve 400, 500 votos, por essa onda Carlos Duque veio na cidade. Mas, graças a Deus, é o que eu costumo dizer, os vereadores são poderes harmônicos, os vereadores têm que ter sua independência. Particularmente, se eu tivesse dependido do executivo somente dele, não estaria aqui hoje sendo entrevistado por você. Mas, então, como é que foi? O Glauber levava uma demanda para o executivo não cumpria, não executava, e a população me apertando, então chegou um ponto que eu tive que começar a ir para a rua e reativar os mutirões comunitários do meu avô. Então, através desses mutirões, a gente conseguiu entregar, de fato, em 32 ruas em parceria, captamos aí mais de 6 milhões de recursos, sem contar também a parte de fiscalização, que foi de forma assídua aí no decorrer desses 4 anos. Então, a gente conseguiu voltar porque, Isabela, não é fácil, não. É de domingo a domingo, de sol a sol, de chuva a chuva, a gente trabalhou muito, viu? Nosso Deus, é pesado. Dentre as suas características, a gente pode ver que você é um vereador que realiza muitas ações comunitárias, principalmente ali na região do bairro de Fátima. Eu lembro que tinha muita rua de lazer no passado, e eu sei que você também tem um projeto nesse sentido. E como que a gente faz para resgatar esses projetos de rua mais comunitários? Então,
como eu vim lá do passado, dessas ruas de lazer, antigamente o líder comunitário, né, na década de 90 principalmente, cada bairro tinha um líder comunitário, tinha um presidente de associação e tinha uma associação ativa. E no decorrer dos anos, infelizmente, as associações comunitárias foram perdendo um pouquinho da força. E o Glauber veio da associação comunitária, a gente conseguiu reativar o espaço. Hoje lá no bairro do Carmo conta com uma quadra de grama sintética entregue para a população, fizemos uma parceria com a MAB, com espaço revitalizado e com um projeto social top. E a gente revitalizou. O meu primeiro trabalho quando eu iniciei a política é o Bois do Lazer. O Bois do Lazer é um trabalho top demais, mandar um abraço para o meu amigo Dudu, que é um idealizador do bonde junto comigo. E teve momentos que a gente sem dinheiro e sem equipamentos, sem dinheiro para alugar os equipamentos, então Dudu vestido de palhaço e eu cantando para animar as crianças, pra vocês terem ideia. Então depois o bonde foi melhorando, hoje tem uma cama elástica, tem um brinquedo, tem um som, tem uma tenda e tem um pouco de estrutura e a gente consegue levar esse bonde. Já rodou, bem dizer, a cidade inteira. Só Natal Solidário nesse último ano aí foram 8 eventos que a gente realizou. E eu acho que é fundamental esse entretenimento, esse contato próximo com a população. E você pretende realizar mais ações desse tipo agora, nesses próximos anos? Sem dúvida, o Glauber veio do bonde do lazer e se eu não realizar essas ações, eu perco a minha identidade. Sendo vereador ou não sendo vereador, o bonde do lazer permanece, sempre. Ah, que bom, Você chegou a se candidatar no ano retrasado para presidente da Câmara, eu estava lá, eu entrevistei você, e eu queria saber se o senhor tem mesmo essa vontade de presidir a casa. Que polêmica, hein? É um pouquinho polêmico, né? Eu lembro da Isabela me entrevistando lá, ficou até um pouquinho nervosa, porque a gente, de fato, naquela ocasião, teve que se posicionar. O que eu costumo dizer é que o político tem que se posicionar. Se ele não se posiciona em determinados momentos, ele é engolido pelo sistema. Bom, a nossa Câmara Municipal, em alguns pontos, ela infelizmente ficou no passado. Então a gente precisa de atualizar a Câmara, com equipamentos, com infraestrutura, com gabinetes, com assessoria jurídica para atender os vereadores, que não são todos que têm formação na área. Então, assim, a gente sabe que a presidência hoje é diretamente indicado pelo prefeito e que o prefeito tem participação, que é muito difícil concorrer com a máquina pública. Mas no futuro, quem sabe, a gente deixa as portas abertas e uma coisa eu te falo, se algum dia acontecer, pode ter certeza que vai ter muito trabalho, vai ter muita evolução nessa casa aí. Agora, de um modo geral, para além da questão política, o que a população pode esperar desses 4 anos do seu mandato? Então, muito trabalho. A gente já retomou os mutirões comunitários, inclusive esse sábado tem. Você imagina esse sol, tô com o pescoço tudo queimado aqui, porque é complicado. E eu separei o meu mandato da seguinte maneira. Segunda e terça a gente faz a parte técnica, então a gente estuda, vai para o gabinete, tira parecer, fundamenta. Na quarta e quinta a gente deixa para atender a população, fazer as visitas, ter um contato com a população. E na sexta e sábado os mutirões comunitários. Inclusive amanhã eu estou na rua, tampando buraco. Quero mandar um abraço para o meu amigo Antônio, que me ajuda muito, é um dos nossos, lá da nossa equipe, que sem dúvida é muito importante, o comunitário é assíduo aí. Então a gente vai tentar fazer um pouco de tudo. E você já chegou a receber alguma demanda da população? O pessoal já começou a entrar em contato? Diversas. Meu telefone está humanamente impossível de responder, porque hoje com o WhatsApp, né, o contato fica mais fácil, então a gente recebe em base, em média de 50, 60 WhatsApps diferentes durante o dia. A gente tenta dar atenção para todo mundo, às vezes não consegue dar atenção, mas, por exemplo, ontem eu estava em visita, estava lá no Ipanema fazendo visita e tentando chegar num denominador comum com a população. Eu acho importante, eu costumo dizer que o vereador é o elo mais próximo da população com o executivo. Então, é fundamental esse papel do vereador de representar a população, de levar as demandas aí para o prefeito. E isso a gente já levou algumas. Não fomos atendidos, na maioria das vezes, mas a gente entende, é início de mandato do prefeito, a gente espera que nesses 4 anos tem um diálogo e, de fato, quando se levar a demanda da população, eles atendam e recebam, seja não só eu, mas todos os vereadores com forma profissional, porque nós temos que ser profissional, mas a gente vai tentar desempenhar um pouquinho de cada coisa. A fiscalização, como a gente está fazendo aí na reforma administrativa, a parte técnica, a parte comunitária, que é a parte dos mutirões, e também a parte do social, que o bonde do lazer é um leque que abrange uma área muito, muito legal. Então, eu vou tentar fazer um pouquinho de cada coisa. Eu me desdobro, mas no final da história a gente consegue colher um resultado positivo e a gente agradece a população por estar acreditando no nosso trabalho.
Glauber, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. A gente fica muito feliz porque a gente realmente acha muito importante que a população possa conhecer os vereadores e os representantes nos próximos anos. Eu queria saber se você tem alguma consideração final, alguma coisa que você gostaria de dizer para quem está assistindo a gente. Agradecer pelo convite, dar os parabéns, o Folha ainda está ativo, como eu te falei aqui nos bastidores, tem muito apreço pelo Folha de Barbacena, meu amigo Thiago Faria, um grande parceiro, um idealizador aqui do jornal, e pedir para a população para acompanhar as sessões toda terça e quinta. Se a população acompanhar as terças e quintas, no final da história, lá no decorrer dos 4 anos, ela vai ter direitinho o que ela vai votar, tanto para o Legislativo quanto para o Executivo. Porque às vezes a população não acompanha. Quando se fala de política, o pessoal fica, pô, o cara é político e tá, não gosta de política. Mas é fundamental para a vida do barbacenense e do brasileiro acompanhar a política de perto, fiscalizar, questionar o seu vereador, o seu candidato, e questionar e cobrar. Porque nós somos funcionários da população e a gente deve, sim, obrigação e justificativa a tudo que a gente faz. Então, eu agradeço e vai ter muito empenho do Glauber e às vezes um pouquinho de polêmica também no meio do caminho, porque senão eu perco a minha identidade. Viu? Muito obrigado, Isabela. Mais uma vez, muito obrigada, Glauber, e muito obrigada para você também que está acompanhando o Café com Política. Fica aqui ligado na Folha de Barbacena que a gente vai receber todos os vereadores da cidade. E a gente vai ficando por aqui. Até o próximo Café com Política.